Então, voltando. Então, assim, ela diz, numa obra de extensão tão grande quanto o romance, a mulher as mulheres autoras têm que encontrar um tipo menor de frase que se ajuste melhor à forma delas verem e sentirem o mundo. Então, uma coisa, você veja a visão da Virginia Woolf, a visão teórica que ela tem, a teoria de arte, de escrita do romance que ela tem, como que é complexa, né? E do que ela considera ideal. Então, você tem que conseguir mostrar o seu pensamento, né? Dar forma, tem que conseguir expressar o seu pensamento e o seu sentimento, a sua verdade íntima, o autor, né? Enquanto autor, na sua busca pela perfeição estética, pela beleza, pelo belo, ou pela verdade, né? Com a Virginia Woolf são ambos. Você tem que fazer isso, mas de uma forma que seja natural a você. E aí, para a mulher, como fazer isso de uma forma natural, se todas as formas já são dominadas pelo mundo masculino, pelo pensamento masculino, pelas experiências do mundo masculino? Então, colocando isso de maneira mais... dando exemplo, vou dar um exemplo, que a Virginia não dá muito exemplo nesse texto. A narrativa clássica do herói, né? Todo mundo sabe, até tem o Joseph Campbell escreveu sobre o mito do herói e tal, isso aí veio depois, né? Mas assim, já se tinha uma ideia básica disso, do que era a narrativa do herói. O herói tem que, no mínimo, ele tem que realizar uma grande façanha, lutar contra o inimigo e triunfar, etc e tal. Então, uma narrativa, estrutura clássica. O romance, ele vai tomar, em parte, ele vai tomar essa estrutura, né? A gente também vai ter o herói do romance, que também vai lutar contra alguma coisa, seja uma causa social, seja um inimigo pessoal, seja alguma coisa dele mesmo, alguma deficiência dele que ele precisa superar, etc e tal. Só que o romance vai colocar isso num espaço contemporâneo, na época, né, século XIX, numa luta contemporânea, né, trabalhando com visões de mundo contemporâneas. A luta geralmente vai implicar, vai ter a ver com classes sociais, né? O herói clássico do romance inglês é aquele que quer ascender socialmente, ou aquele que ascendeu e perdeu alguma coisa no caminho, etc e tal. São sempre conflitos relacionados a isso, ou, né, a relacionamentos, relações interpessoais, quer conquistar a amada, né, quer, não sei, conseguir o perdão do pai, etc e tal. Vai trazer a lógica clássica do herói grego para o mundo atual, mundo contemporâneo, com todas as comezinhas, né? Então, assim, a gente vê uma redução do nível de dificuldade de façanhas, não é aquela coisa grandiloquente da epopeia mais, evidentemente. Então, o romance, por isso que ele é prosaico, né? A prosa é prosaica, é das coisas pequenas do dia a dia, as comezinhas do dia a dia. O romance o prosaico na sua forma mais prosaica possível, né? Na sua forma essencial, quinta essência do prosaico, vamos dizer assim. Então assim, e aí a mulher, diante dessa estrutura já entregue do herói, né? Da narrativa do herói que tem que superar obstáculos com a ajuda de amigos, enfim, talentos especiais que equivale ao que era antigamente na literatura clássica, os objetos, né, valiosos, a espada a espada super importante do Beowulf, por exemplo, e tal. Então, na atualidade, atualidade do século XIX e XX, vai ser o grande talento. Não, ele é um cara comum, mas um cara comum que o quê? Que consegue fazer amigos com facilidade, um cara comum que desenha muito bem, que escreve, que isso e aquilo, enfim, aí aquilo é que vai levá-lo na sua descoberta de si mesmo, sua autodescoberta, a descoberta do mundo, dos outros, etc. Então, dentro dessa lógica
que vem do clássico, se adapta ao contemporâneo, mas que continua ainda preconizando valores de heroísmo, de nobreza, né, de coragem. Os valores continuam tão ainda parecidos com o que era no passado, né? Dentro dessa lógica, como que a mulher se encaixa com a sua experiência de vida, que é, como a gente já viu, limitada, né? E é limitada e a obriga, enquanto autora, a pedir mil desculpas por ser quem é, do lugar onde fala, né? De ter essa ousadia de trazer aos olhos de todos as suas ideias, enfim. Como que a mulher vai fazer esse jogo? Né? Ela vai ter que buscar, como que ela vai buscar uma linguagem, uma língua, né? Uma forma de se expressar, uma linguagem que acho que cabe melhor, que seja só sua. Como? Né? Se essa narrativa clássica, se essa fórmula, esse esqueleto clássico não a contempla, né? É incompatível, talvez, com a sua experiência de vida, né? E aí ela continua. Mas isso, afinal, ainda é meio para um fim, né? E o fim só poderá ser alcançado quando a mulher tiver coragem para se sobrepor à oposição e determinar-se a ser fiel a si mesma, né? Virginia Woolf coloca aqui, nesse momento, na coragem da mulher, né? Tudo depende da coragem individual, da mulher individualmente entendida, né? Em outros momentos ela vai deixar claro que não, que isso é um problema estrutural e só pode ser combatido enquanto um problema estrutural, né? Por meio da educação das mulheres, da abertura de profissões para as mulheres, etc e tal. E ela vai advogar isso, defender isso, né? Perdão, e vai ser um exemplo ela vai ser um exemplo de que ela chama de uma mulher incomum para a época dela, para que mulheres comuns consigam atingir seus objetivos. Então, um romance, pensando bem, é uma exposição de 1000 diferentes objetos. Ela dá exemplos. Em todos os romances de mérito, esses elementos diferentes são mantidos no lugar pela força da visão do autor. Veja o que ela entende por arte. É uma visão, como eu repito, clássica de arte, né? Então, a visão do autor vai dar forma a vários elementos disparatados de várias esferas, dimensões diferentes, vão ser organicamente unificados pela visão do autor, tá? A visão do autor de quê? Principalmente do que é belo e do que é verdadeiro, tá? Tenham isso em mente, sempre. É a estética e a ética, os dois pontos, as duas visões que tem que guiar um autor para a perspectiva clássica. Mas eles seguem outra ordem também, que é a ordem a eles imposta pelas convenções. Então, vamos lá. Então, o autor ele tem que juntar tudo, mas ele também tem que obedecer a convenções. Convenções de quê? De gênero, por exemplo. Então, você não pode fazer um romance que não é um romance que é meio romance, meio prosa, meio verso, enfim, né? Um romance que é meio épico, meio romance. Tem que obedecer a convenções. Isso eu só estou falando das convenções formais. Tá? Ainda tem as sociais e políticas. Como os árbitros das convenções são os homens, pois foram eles que estabeleceram uma ordem de valores da vida, e já que é na vida que em grande parte a ficção se baseia, também aqui na ficção, em extensa medida, esses valores prevalecem. Então, né? Como que as mulheres vão escrever algo que os homens considerem suficientemente masculino para ser aceito enquanto o gênero, enfim, a forma que é desejada no momento, né? É provável, no entanto, que quer na vida, quer na arte, os valores de uma mulher não sejam os mesmos de um homem. Assim, aí ela está sendo irônica, né? Assim, quando se põe a escrever um romance, uma mulher constata que está querendo incessantemente alterar os valores estabelecidos. Lembrem do exemplo que eu dei da Jane Austen, né? Abrindo já o Orgulho e Preconceito com essa subversão. Querendo tornar sério o que parece insignificante a um homem e banal o que para ele é importante, né? Como as verdades universalmente conhecidas, de novo. Então, a Jane Austen banalizando, né, uma estrutura
bastante masculina, em que os homens, os escritores, os autores, expressam suas verdades universais, que ela, na verdade, né, não acredita que existam, não daquela forma. Por isso, é claro, ela será criticada, as autoras mulheres, porque o crítico do sexo oposto ficará surpreso e intrigado de verdade com uma tentativa de alterar a atual escala de valores, vendo nisso não só uma diferença de visão, mas também uma visão que é fraca ou banal ou sentimental por não ser igual a dele. Então, a mulher vai ser criticada. E assim, eu acho interessante porque em toda a obra da Virginia Woolf a gente vê até uma certa... como é que eu vou dizer? Uma condescendência, não é condescendência, porque condescendência a colocaria num lugar superior, mas ela tem uma empatia, vamos dizer, uma tentativa, pelo menos, de empatia em relação aos homens, né? Por isso que ela diz que intrigada de verdade, os homens ficam intrigados de verdade com determinadas subversões que as mulheres cometem na escrita. Cometem subversões a quê? Aos gêneros, né, aos gêneros literários, à poesia, ou seja, mudam padrões, verdades consideradas absolutas sobre o gênero, ou sobre constatações da sociedade, né, dando por verdade o que não é verdade, dando seriedade ao que não é sério e banalizando o que é, enfim. Então eles ficam verdadeiramente intrigados muitas vezes, né, segundo ela. Me lembra Ao Farol, o romance dela, da Virginia Woolf, em que a gente vê claramente, assim, no Mr. Ramsay, exatamente esse homem que é um filósofo, que busca as verdades profundas da vida, etc e tal, mas que fica totalmente puzzled, confuso em relação a quem é verdadeiramente a própria esposa, que ele adora, né? Então, os homens, nos personagens masculinos da Virginia Woolf, eles, em geral, estão tão confusos quanto as mulheres, ou talvez até mais, com esse mundo que está mudando, né? E muitos deles são bem intencionados e só ficam ali meio perdidos no meio de campo, né? Com os seus valores, querendo se agarrar aos seus valores e dizer, não, mas isso aqui tá errado, isso aqui não é, e não sei o que, essa visão é fraca ou banal. Então o que é diferente é considerado fraco, banal, sentimental, porque é diferente dele, da visão dele de mundo. Então é uma postura muito típica, segundo a Virginia Woolf, dos homens diante dos autores, principalmente, ou críticos, diante da escrita dessas mulheres, né? Uma escrita que seja mais subversiva. E aí, obviamente, essas mulheres não são lidas ou são colocadas nas prateleiras do chick lit, que hoje em dia chama, né? Que seria romance de mulherzinha, é um termo extremamente pejorativo, eu detesto. Mas que seja romance de mulheres, né? Femininos, a parte do feminino, em que geralmente tudo é rosa. Eu me lembro uma primeira vez que eu vi um livro traduzido, uma versão traduzida de um livro da Virginia Woolf, que, se eu não me engano, é O Teto Todo Seu, mas agora eu tenho certeza. Eu só tenho a versão original, então não sei, não lembro, porque eu não comprei. Que era rosa, e eu fiquei assim, nossa... né, pelo menos a visão que a gente tem, a construção que foi feita socialmente do rosa, que eu não sei se vocês sabem, mas no início do século XX, rosa era cor de menino e azul era cor de menina, porque se considerava o rosa mais forte, uma cor mais forte. E aí o vibrante e tal, que traduzia melhor o masculino do que o azul, que era uma coisa mais tranquila, pacífica, céu e tal, que traduzia melhor o feminino. Então, até as cores são... Vocês sabem disso, né? Imagino que seja conhecimento comum. Até as cores acabam sofrendo esse processo de feminilização e masculinização, né? Como a genderização das cores. Enfim, que deveriam ser coisas neutras, cores, imagina. Mas enfim, eu fiquei surpresa por ver a capa do livro da Virginia Woolf de rosa, né? Para colocá-la lá na prateleira dos livros femininos, quando não consigo identificar, né, por causa também do meu preconceito com rosa, preconceito ou pós-conceito, enfim, mau conceito, com certeza, do rosa, eu não consegui identificar a escrita dela com rosa, né, mas enfim, voltando. Então os homens, eu tô falando desse negócio de jogar pra prateleira do feminino, porque é aquilo que eu não entendo, e que, por eu não entender e por não seguir os padrões que eu considero
básicos e que, na verdade, foram estabelecidos por mim e os meus parceiros, os meus colegas, os meus iguais, né, os pares, só pode ser fraco, banal, sentimental, ruim, né? Então é assim. E assim como a Virginia Woolf coloca, ela faz nesse mesmo texto uma comparação entre o lugar do negro, o lugar da mulher, né? O lugar de qualquer um que sofra algum tipo de exclusão social, né? Uma minoria política. São sempre deemed, né? Considerados, julgados como inferiores de alguma forma, né? Seja qual tipo de inferioridade que for. Voltando. Mas quanto a esse ponto, as mulheres também estão passando a ser mais independentes em suas opiniões. Começam a respeitar suas próprias noções sobre valores. Que bom que ela está vendo isso, né? Eu não vejo isso às vezes nem hoje em dia. Pelo menos em muitos casos. Claro que há casos e casos. E por essa razão, o tema de seus romances começa a mostrar certas mudanças. Ao que parece, elas estão menos interessadas em si mesmas e, por outro lado, mais interessadas em outras mulheres. Ou seja, tirando um pouco, né, o foco dos seus ressentimentos para olhar para outras mulheres e as suas histórias, né, e assim sentir, né, e ter outras experiências, ter visões variadas de mundo. No começo do século XIX, os romances de mulheres eram em grande parte autobiográficos. Um dos motivos que as levavam a escrever era o desejo de expor o próprio sofrimento, de defender sua causa. Então, individual, muito individualista, né? Diz a Virginia Woolf. Eu já não sei se eu concordo muito, porque eu sei que ela está pensando na Jane Eyre, por exemplo, e na Dorothea Brooke. Ela está pensando nos romances que a gente já falou. E eu não sei se a gente pode dizer que o sofrimento da Jane Eyre é muito individual, individualista, né? Porque eu acho que fica bem claro para Charlotte Brontë que aquele é um problema de mulheres, né? Que as mulheres sofrem enquanto classe. Agora que esse desejo não é mais tão premente, as mulheres começam a explorar seu próprio sexo, a escrever sobre mulheres como jamais tinham escrito antes. Pois claro está que mulheres na literatura, até bem recentemente, eram uma criação dos homens. Ponto pacífico, acredito, né? O primeiro romance que eu trouxe foi o romance do Henrik Ibsen, exatamente para a gente ver essas construções de feminilidade até nos discursos subversivos. Até nos discursos que eram para fazer frente ao discurso predominante do Anjo do Lar, quem começou a falar foram homens. Ou pelo menos quem começou a ser escutado, na realidade. Quem começou a ser lido, porque as mulheres já falavam há um bom tempo. Né? Basta ler a Mary Wollstonecraft com a defesa dos direitos das mulheres, The Vindication of the Rights of Women, de 1792. Então, há muito tempo que as mulheres já gritam sobre essas limitações que elas sofrem. Mas começou a ser lido com seriedade quando homens começaram a falar do assunto, né? Aqui também, continua Virginia, aqui também há dificuldades a transpor, porque se a generalização for cabível, não só as mulheres se submetem menos prontamente à observação do que os homens, não só as mulheres se submetem menos prontamente à observação do que os homens, mas seus modos de viver são também muito menos testados e examinados pelos processos comuns de vida. Isso aqui é fantástico, belíssimo. Com frequência, nada resta de tangível do dia de uma mulher. Tudo o que ela cozinhou foi comido. Os filhos, dos quais cuidou, já saíram mundo afora. A que então dar ênfase? A que ponto saliente há de agarrar-se a romancista? É difícil dizer. Sua vida tem uma característica anônima, que desconcerta e intriga ao extremo. Pela primeira vez, essa região obscura começa a ser explorada na ficção. Ao mesmo tempo, uma mulher tem também de registrar as mudanças dos hábitos, nos hábitos na mente das mulheres que decorreram da abertura das profissões. Então, ela vai mudar um pouco de assunto, eu vou voltar aqui para cima. Então, lembrem daquilo que eu falei, né? Que a mulher, o gênero feminino, vocês viram que gênero foi uma construção histórica, né? Das melhores, porque, meu Deus, que duração tá tendo, né? De gênero feminino, que eu digo esse discurso de feminilidade angelical e tal, que começou mais firmemente no século XVIII. Peraí, que eu me perdi, sorry.
Sim, ele foi construído dentro de uma lógica de reprodução, enquanto o do homem, enquanto o gênero masculino é o da produção. O homem produz, o masculino é a energia, a ação, né? A transcendência. O feminino é a passividade, a imanência do que é imanente, do que fica, do que é estável, né? E reproduz apenas, né? Não produz, reproduz, só repete. Aqui ela fala isso de maneira mais material, porque a Virgínia tem esse lado de trazer sempre o material para, a partir dali, trazer, fazer seus estudos, seu raciocínio indutivo, né? Então, desenvolver, né, seu raciocínio a partir daí. Então ela diz, tudo que a mulher faz, tudo que ela produz, eu estou dizendo que isso é uma reprodução, né, porque comida tem que sempre ser feita, refeita, feita de novo todos os dias, e se come e some, reproduz e come e some. Filhos, mesma coisa, tem filho, vai, educa, não sei o que, tem outro filho, vai, educa, não sei o que, joga, some. Tudo que a mulher faz, ela arruma a casa, ela limpa a casa, suja de novo, desarruma de novo, vai de novo, e tudo. É a sanha, né, lavar roupa todo dia, que agonia. O que não falta é obra na literatura, em todas as artes, na música, para falar desse dia a dia entediante e repetitivo da mulher tradicional, da mulher que ocupa esse lugar tradicional. Não que muitas mulheres não sejam felizes com isso, não encontrem sentido profundo nisso, né? Mas a Virgínia está falando que todas as mulheres tinham que ser assim, né? O problema é esse, é quando você é obrigado a ocupar um único espaço, que só um espaço é possível, que era o caso das mulheres ainda do início do século XX, apesar da Virgínia se mostrar bastante otimista no texto. Então, o que sobra do dia dessas mulheres para que elas, o que sobra de produção, o que sobra de que foi feito por elas, em que elas possam pautar e tentar investigar elas mesmas por meio desse objeto. Porque, como eu disse, para Virgínia, as investigações começam a partir do material, das coisas, né? Principalmente as coisas que você produz. Elas dizem muito sobre você. Aquilo que brota, sai de você, diz muito sobre você, né? Então, mas das mulheres nada resta. Então, o que dizer? Como que elas vão? E aí ela estava falando antes que as mulheres só falavam do seu próprio sofrimento e agora elas estão começando a olhar os das outras mulheres, as vidas das outras mulheres. Como que você, sem produzir algo, sem ter um mínimo de conhecimento de si mesma, né? De projetar algo para fora de si, né? Me lembra até o que Marx fala sobre a alienação do trabalho, né? Essas, principalmente as mulheres trabalhadoras, as pessoas, os trabalhadores em geral, né? Que produzem, como é que fala? Dão origem a coisas, a objetos, produzem objetos na fábrica, mas esses produtos são alienados deles, eles não vão vender aqueles produtos. Se eles quiserem aqueles produtos, eles vão ter que comprar no mercado, eles vão ter que ir ao mercado comprar, eles não vão poder, como antigamente os artesãos, né, que faziam seus vasos e tal, botavam, expunham e vendiam, né? Tinha uma relação direta com a sua produção falava deles, eles projetavam algo de si para fora, né? Então, na lógica industrial isso já é uma coisa bastante generalizada, mas na vida das mulheres ainda mais, porque nem valor esse trabalho tem. Todo o trabalho que a mulher faz, esses exemplos que ela deu aqui, comida, limpa a casa, não sei o que e tal, trabalho doméstico, que já foi nesse período, já está totalmente cristalizado enquanto trabalho feminino, ela não recebe nada por isso. Então, é um trabalho que é alienado e totalmente desvalorizado, como se não existisse. Ela não trabalha, né? Essas mulheres sentiam que elas não trabalhavam e por isso se sentiam extremamente dependentes de seus maridos e pais, enfim. Então, mas a partir do momento que elas começam a poder produzir coisas, elas começam a se projetar nessas coisas, a se conhecer e a se reconhecer em outras, no que as outras produzem, né? E se entender enquanto classe, se entender melhor como parte de uma situação estrutural, uma situação em que todas as mulheres vivem juntas, né? Também vivem, compartilham entre si, né? Então, e ela fala que, a Virginia Woolf fala que as coisas estão mudando porque agora as mulheres estão entrando nas profissões e aí elas vão mudar a sua perspectiva de mundo e a sua perspectiva das coisas e poder construir coisas, né? Pulando um pouco para o próximo parágrafo.
último parágrafo da página 9, se tentássemos então sintetizar as características da ficção das mulheres no atual momento, diríamos que ela é corajosa, é sincera, não se afasta do que as mulheres sentem, não contém amargura, não insiste em sua feminilidade. Porém, ao mesmo tempo, um livro de mulher não é escrito como seria se o autor fosse homem. Essas características, sendo bem mais comuns do que já foram, dão até mesmo a livros medíocres um valor de verdade, um interesse por sua sinceridade. Então, voltando um pouco. Eu geralmente concordo com algumas constatações, mas aí quando a Virginia vai falar, quando ela traz as constatações históricas e formais, né, da escrita dela, me parecem muito interessantes, muito esclarecedoras, né, eu concordo. Mas aí quando ela vai trazer isso, o conhecimento dela para entender, para pensar numa obra de arte ideal, né, o que ela considera ideal, aí eu já não consigo concordar, mas enfim. Mas vocês podem concordar, claro, são livres para concordar. Então ela diz que as obras da época dela, das mulheres, já não vem tanto com a amargura que Jane Eyre, por exemplo, veio, que Middlemarch veio, como a gente falou, as mulheres reclamando do seu lugar, não sei o que. Não, essas mulheres desse período, da década de 20 e 30, elas já saíram no mercado de trabalho, elas já trabalham, elas já têm outra visão de vida, elas podem agir, porque quando se pode agir, né, você pode parar de introjetar, de implodir, você pode produzir, você pode fazer algo com essa energia toda acumulada, e essas mulheres, no período delas, estão fazendo isso, e por isso elas não insistem tanto na feminilidade, porque para Virginia Woolf, a feminilidade, né, qualquer resquício de feminilidade tradicional, distorce a obra de arte. Ela vê logo esses traços de feminilidade ressentida, feminilidade ressentida, né, como um ponto negativo, uma fraqueza, um problema, um obstáculo para a realização de uma obra de arte perfeita, melhor, enfim, perfeita acho que não existe, para ela não existe também, mas que seja mais próximo do ideal. Mas ela diz que apesar da coisa ter melhorado, a coisa ainda não está perfeita, né? A gente sente, segundo ela, a diferença entre um livro de uma mulher e um livro de um homem. A gente sente a mulher atrás dessa pena ainda, né? Da pena que eu digo é a caneta, enfim. Mas são obras cheias de verdade e sinceridade, porque segundo a Virginia, nesse momento as mulheres já estão conscientes disso, mais conscientes disso, né? Dos seus ressentimentos também, já estão tentando passar uma verdade que seja mais universal e menos individual, menos pessoal, né? Menos drama pessoal e mais algo para fora, externalizando, tentando olhar para fora do mundo, né? Buscando o belo e o verdadeiro. Ok, deixa eu dar uma puladinha aqui. No meio da página 10 do PDF. O velho sistema que a condenava a olhar de esguelha para as coisas... Peraí, volta um pouquinho. Suas relações agora não são apenas emocionais, são intelectuais, são políticas. O velho sistema que a condenava a olhar de esguelha para as coisas, pelos olhos ou pelos interesses do marido ou do irmão, deu lugar aos interesses diretos e práticos de alguém que tem de agir por si mesma, né? Como eu falei, as mulheres estavam saindo para o mercado de trabalho, né? E não somente influenciar ações dos outros, que era o lugar da mulher, né? Aqui aconselhava o marido, aqui aconselhava o pai, dava direcionamento, orientação e tal. Ou os filhos, né? Educação dos filhos. Como a gente viu com a Nora Helmer, né? A preocupação imensa dela de estar na casa, conviver com os filhos, uma vez que, segundo o Torvald, as mães influenciam muito mais os filhos do que os pais. Então, mas agora as mulheres não precisam mais se prender apenas a esse tipo de influência. Elas podem agir. Então, elas podem ter opiniões políticas, podem se envolver nas batalhas do seu tempo. E eu vou dar uma paradinha para fazer o próximo vídeo.